a restauração é o que nós clamamos em todo momento. Nós queremos ser restaurados. Agora, o assunto não é como é que eu quero ser restaurado, senão como é que eu devo me apresentar para eu ser restaurado. O que eu tenho a fazer para poder receber esta restauração? O que eu tenho a fazer para poder novamente me aproximar de aquela alegria, de aquele gozo, de aquela benção que outros têm e eu não tenho? Ou então, que eu tinha e agora eu não tenho. Em algum momento, perdi. Em algum momento, ela se escapou de minhas mãos. O que eu tenho a fazer para voltar novamente a restaurar esta posição que meu pai me deu no início, mas agora perdi? Está escrito, Romanos 3:23 diz que todos fomos destituídos da sua graça e ficamos por ali. Eu vou ler um texto aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 7. E vamos ver como a arca de Deus, ela volta novamente para um povo que havia perdido a alegria da presença de Deus. Havia perdido a oportunidade que ele tinha anteriormente. Ele era abençoado e agora já não é abençoado. Ele era vitorioso contra seus inimigos, mas agora ele é escravo. E os seus inimigos haviam tomado conta dele. É um povo que havia sido ensinado a ser chefe e agora era trabalhador. Vamos ver. Então diz aqui que a arca voltou novamente para Israel. Diz assim, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim e tantos dias passaram que chegaram a 20 anos. A arca estava voltando. Aqui a arca, ela voltou para Israel. Antes havia sido levada para o povo inimigo. Depois ele pode analisar o capítulo 6 e você vai dar conta como ela havia sido sequestrada. Deus mesmo havia deixado se levar para outro povo porque estava cansado de estar no meio de um povo idólatra. Agora ela está voltando novamente para restaurar seu povo. Mas olha, o fato de voltar não significa que já nós vamos ser abençoados. Nós temos que preparar. Eu pude ir a morar na casa de alguém e ele pode me atender muito bem. Mas porventura eu não quero ajudar essa pessoa, só quero sim usufruir da sua benção, sua companhia. Então eu tenho que estar disposto. O Senhor não estava disposto, mas ele queria. Mas ele está à procura de excusas. Então aqui o Senhor, ele preparou a Samuel, o intercessor. Procurou um homem que tivesse realmente a capacidade de um relacionamento com ele. Então diz aqui a palavra o seguinte. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se e de todo o vosso coração voltais ao Senhor, então tirad de entre vós todos os deuses estranhos e os estarotes e valins e toda idolatria e preparar o seu coração, preparar o coração ao Senhor e servir a Ele só. E Ele vos livrará das mãos dos seus inimigos, dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram de entre si os balins, tarotes, toda a idolatria, se limparam, se prepararam e se apresentaram diante do Senhor. Eles agora estavam com entendimento mais claro e estavam se preparando para voltar para o Senhor. Porque o Senhor estava dando para eles uma pauta, estando para eles diretivas
diretivas que iam a dar a eles a autoridade para voltar novamente a receber aquilo que antes recebiam, para te restaurar em eles novamente a sua posição de filhos, posição de filhos amados, de ter autoridade de receber e de se usufruir de aquilo que Deus tinha para eles. Mas eles tiveram que se limpar, se preparar. Então eu vou invitar você, e a mim mesmo também, se sentar tranquilo e autoanalisar você. O que eu estou a fazer que me fez perder a unção, a benção, a alegria de ter meu pai comigo e aquele relacionamento que nós tínhamos, que nos fazia nos alegrar diante da presença de Deus e nos dava a oportunidade de receber as suas benções. Aí o Senhor vai trazer na sua mente, na minha mente, o orgulho, a vaidade, a mentira, a vingança, a ira, a contenda, as divisões, a idolatria, o amor por as coisas que o mundo apresenta, o desejo desesperado por obter coisas a mais. Aquele desejo desesperado que nos faz perder a presença de Deus, que nos afasta de seu amor. Agora, quando nós reconhecemos isto, então é que o Senhor começa novamente a agir na nossa vida. Por quê? Porque Ele vê que nós estamos interessados nele e nós estamos a obedecer. Estamos a agir em obediência às suas diretivas. Ele fala, vai preparar-se. Samuel falou, vai, afasta de você os seus deuses, liberte-se de toda esta bagunça, ajeite-se para o Senhor e Ele vai te visitar. Ele vai vir te restaurar. Eles precisavam de um intercessor. Israel não podia se apresentar diante do Senhor. Mas agora você e eu, nós não podemos nos apresentar diante do Senhor já de qualquer jeito. Nós precisamos de um intercessor. Mas não tem problema não. Ali é onde entra Jesus. Ali é onde entra o trabalho da cruz. Ali é onde o Senhor nos dá a oportunidade através de seu Filho amado, para nos tornar também filhos. Mas quando nós realmente mostramos para Ele nosso interesse, quando a gente se afasta da idolatria, da mentira, da ira, da contenda, da divisão, das fofocas, quando a gente se senta, autoanalisa todo este egoísmo nas nossas vidas e a gente rejeita estas coisas, se nega a continuar nelas, então o Senhor fala assim, aquele está interessado em mim, eu vou me interessar nele. Então ali começa novamente um processo de restauração. E para isso o Senhor precisa de alguém que esteja no meio entre você e Ele. E esse alguém foi escolhido, foi purificado, foi acertado, foi assegurado na cruz do Calvário. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Ele se aprovou na cruz. Ele se graduou na cruz e ganhou aquela posição de advogado intercessor. E Ele está entre você e o nosso Pai Celeste. Então é a Ele que você tem que ir. A Ele que você tem que obedecer. As diretivas que Ele tem para você. Porque aquelas diretivas que Jesus tem para você, elas vêm do Pai. Jesus falou assim, as coisas que o Pai me deu,
eu estou entregando para vocês. Porque está escrito que ele é nosso advogado intercessor. Toda pessoa, todo delinquente, ele precisa de um intercessor. Ele é pegado pela justiça e a justiça não dá para ele a autoridade de se defender ou de falar. Ele perde, por causa do crime, ele perde a autoridade de se defender. E ele precisa de um advogado, um intermediador. Alguém que esteja no meio para interceder por ele. E nós estamos iguais. Romanos 23, vou te falar, estamos destituídos, longe da graça de Deus, mas nós temos agora Jesus Cristo para Ele nos aproximar, para Ele ser nossa ligação, para Ele ser aquele ponto de contato para com nosso Pai. Por isso Jesus é o nosso Salvador, é o nosso intercessor, é o nosso advogado para com o Pai. E nós temos que aceitar isso, se queremos restituir novamente a presença de Deus nas nossas vidas. Todo aquele que aceitar Jesus, ele será salvo. Ele restaurará sua presença com o Senhor Pai. Ele terá novamente a oportunidade de se usufruir das bênçãos de nosso Pai. Mas precisamos nos preparar, nos limpar, nos arrepender das ações más do passado e permitir que as diretivas, as ensinanças, as ordenanças do Senhor estejam em nossas vidas ativadas para assim nós podermos realmente receber aquelas bênçãos que tanto anelamos, que tanto desejamos. E a partir de aí, então, depois deste relacionamento ser restaurado, os nossos inimigos são derrotados. Eles nunca mais vão poder se sobrepor na sua vida. Você pode ler aí 1 Samuel capítulo 7 e você vai ver como Israel foi restaurado, como Israel obedeceu, se limpou, rejeitou e tirou para fora, jogou para fora todos aqueles ídolos e aqueles comportamentos vãos, iníquos, e a sua presença foi restaurada com o Pai, e então os inimigos foram derrotados. Agora Israel já não era mais escravo dos filisteus. Agora Israel está tomando conta dos filisteus. Ele agora era um vencedor, abençoado dia a dia, porque a arca do Senhor estava em Israel, morava com Israel. A benção e a unção de Deus permanecia na presença, no meio de Israel. Então, você e eu temos que assegurar-nos que a presença de Deus esteja sempre continuamente conosco, dia e noite. Como? Assegurando-nos que não exista no nosso meio o egoísmo, que não exista no nosso meio a mentira, que não manipule nem controle a vingança, nem a ira, nem a divisão, que estas coisas não controlem nossas vidas. Porventura querem se manifestar, porque somos humanos imperfeitos. Mas uma coisa é que eles se manifestem e outra coisa é que nós aceitemos e permaneçamos nelas. Nós não podemos permanecer nelas, porque então essas coisas nos roubam a presença de Deus. Nos fazem perder a sua graça de nos usufruir das suas bênçãos. Então é importante que você e eu nos mantenhamos limpos, em santidade, diante da presença de Deus. Bem importante, aqui o intercessor é Samuel. O intercessor entre Israel e Deus era Samuel. Deus falava através de Samuel. Samuel dava diretivas para o povo obedecia, fazia e era abençoado. Nossos dias, nós temos um intercessor. O nosso advogado é Jesus Cristo de Nazaré. Nós aceitamos Ele como Salvador, reconhecemos o trabalho da cruz, aceitamos e nos apresentamos diante do Senhor vestidos com a sangue de Jesus.
E ela nos limpa, nos redime e nos leva novamente a nos apresentar diante da presença do Senhor para ser aceitos. Ele é nosso intercessor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Samuel daquele dia. Jesus Cristo de Nazaré. E ali a gente, em obediência a estas diretivas que nós lemos aqui na palavra do Senhor, aceitando Jesus como nosso Salvador, somos levados a ser equipados, aprontados para nos apresentar e começar a ser abençoados e começar a ver como os nossos inimigos são vencidos. Os roubos, as iras, as contendas, os divórcios, as divisões, as separações, as perdas de dor, doenças, todas estas coisas vão começar a ser derrotadas nas suas vidas. E as nossas vidas começam a ter luz, entendimento, alegria, gozo, vitória dia a dia. Enquanto avançamos nosso caminhar, as bênçãos de Deus se manifestam em nossas vidas. Mas por causa de que nós estamos rejeitando a idolatria, estamos rejeitando aquelas coisas que nos afastam da sua presença, aquelas coisas injustas, e estamos vivendo novamente de acordo à sua vontade, a vontade do Pai, em amor, na alegria, na unidade, no cuidado do necessitado, nos preocupando pela obra do Senhor e por tudo aquilo que Ele manda fazer, nos preparando. Se você que é evangélico, isto vai dar para você, isto vai dar para você se lembrar do mandamento inicial que o Pai nos deu, para nós continuar dando exemplo para outros e preparando-nos ainda melhor com a sua palavra e levando mensagem para aquele que não sabe nem conhece. E para você que está conhecendo agora, para você se animar a aprender e tornar-se um mestre também, de levar novamente uma mensagem e compartilhar para outro que não saiba. Porque assim como você está hoje, também tem muitos lá, e amanhã você vai dirigir eles no caminho certo. Através da palavra. Não do jeito que você deseja, senão levando a palavra, porque não é com minhas palavras, não é com minha ensinança, não é com nada meu, mas é somente transmitindo mensagem que já está pronto. E ali você se torna novamente um servo. Um servo para dar uma colheita muito boa, um produto bom. Por quê? Porque o Senhor quer servos, quer obreiros na sua obra, obreiros que trabalhem, obreiros que sirvam para multiplicar a mensagem, obreiros que alegrem no coração dele, levantando o caído, obreiros que levem alegria e gozo para o Senhor, glorifiquem seu nome, dando vista para os cegos, trazendo alegria para o triste, levando cura para aquele que está doente. Isso que o Senhor quer, um obreiro fiel, que pelo menos cuide a sua própria alma. E que quantas vezes tenha oportunidade, abençoe outros e multiplique o Evangelho. Por isso, para nós poder novamente nos apresentar, não se trata como que eu vou ser abençoado. De que jeito? Não. É como que eu vou convencer meu pai. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para poder realmente recuperar, restaurar a presença de Deus na minha vida? E isso que está aqui. Vou te invitar para que você aceite Jesus no seu coração e comece novamente uma aproximação dele. E quando você estiver pronto, você vai ver que sua vida nunca mais será igual. Que Jesus será dirigindo sua vida. Então eu invito você para você falar: Jesus, eu te aceito como Senhor e meu Salvador. Aceito o trabalho da cruz e agradeço por o Senhor me perdoar e por me salvar. E se você se viste com a sangue de Jesus, se apresenta ao Pai, que Jesus não tem problema. Esse é o plano de Jesus. Levar você à presença de Deus, coberto na sangue de Jesus, a sangue que redime. E aí você novamente começa a ser usufruir das suas bênçãos, como está aqui. Israel estava contente.
Porque ele agora ele estava livre. Estava sobre seus inimigos. Seus inimigos estavam vencidos. E aí você vai ser um vencedor também. E você vai se alegrar com o Senhor. Então, Deus te abençoe. Deus te guarde. Te dê ânimo voluntário para você ler aqui a tua palavra. Analisar novamente. 1 Samuel, capítulo 7. E você vai ver como o povo de Israel é abençoado agora, depois de haver se ajeitado, igualmente como você. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Paz.